Tudo bom, gente? Eu vou conversar com vocês agora sobre traumatismos do pescoço e da face. Tá bom? Vamos começar pelo pescoço. A gente sabe que o pescoço, ele abriga algumas estruturas nobres, né? Que são estruturas vasculares e estruturas do trato aerodigestivo, tá? E ele não tem um arcabouço para proteger de forma adequada essas estruturas. As estruturas vasculares, como a carótida, e as estruturas do trato aerodigestivo, como laringe, traqueia, faringe e esôfago, não são muito bem protegidas, tá certo? A gente sabe que os traumas de pescoço penetrantes são os traumas que costumam ser mais graves. Os de traumas por arma branca e principalmente os traumas por arma de fogo, tá certo? Determinam muitas vezes lesões que levam o paciente à morte. Os traumas fechados, eles podem até ser graves, né? Embora sejam com menor frequência que os traumas penetrantes. O grande detalhe do trauma fechado é que, muitas vezes, as lesões do trato aerodigestivo ou as lesões vasculares, elas levam um tempo para aparecer. E isso pode atrasar o nosso diagnóstico e, portanto, o início do nosso tratamento. Tudo bem? A gente sabe o seguinte, do ponto de vista do trauma, o pescoço pode ser encarado sob uma visão antero-posterior ou sob uma visão crânio-caudal, tá certo? Se a gente encarar o pescoço sob uma visão antero-posterior, nós vamos dividir o pescoço em triângulo anterior e triângulo posterior, tá certo? Quem faz essa divisão é esse músculo aqui, que é muito conhecido de vocês, chamado de esternocleidomastoideu. Triângulo posterior, triângulo anterior. A gente sabe que as lesões do pescoço no triângulo anterior, elas costumam ser mais graves, porque elas acometem com maior frequência vasos e estruturas do trato aerodigestivo, enquanto as lesões do triângulo posterior costumam ser lesões menos graves, tá certo? Pode pegar plexo braquial, por exemplo. Do ponto de vista crânio-caudal, vocês estão vendo aqui, o pescoço ele é dividido em 3 zonas. A zona 1, que a gente chama de base ou desfiladeiro torácico, base do pescoço ou desfiladeiro torácico, que é uma região que vai da cartilagem cricoide superiormente até a fúrcula esternal inferiormente, tá certo? Zona 3, que vai do ângulo da mandíbula para cima, e a zona 2, que fica entre a zona 3 e a zona 1. O que é interessante a gente saber? Traumatismos penetrantes na zona 1 do pescoço, que tem orientação de cima para baixo, podem comprometer vasos do mediastino. E isso pode determinar o óbito do paciente. Então, são lesões muito graves, que requerem, muitas vezes, estudos angiográficos antes de uma abordagem cirúrgica definitiva. Tá certo? Lesões também na zona 3, né, que correspondem à carótida distal, também são lesões muito graves. Então, a gente tem que ter sempre atenção a isso. E lesões da zona 2 são aquelas lesões que também podem ser graves, né? Mas são lesões de mais fácil identificação. Tudo bem? Vamos lá. Uma coisa importante quando você responde uma questão de prova é o seguinte: você tem uma vítima de traumatismo no pescoço. Quando é que você deve intervir, indicar intervenção, indicar exploração cirúrgica nessa lesão? Não é qualquer lesão do pescoço, não é qualquer traumatismo de pescoço que a gente indica cirurgia de forma imediata, tá certo? Mas existem situações que, se tiverem presentes, seja na vida real, seja numa questão de residência, você deve indicar a intervenção cirúrgica no doente. Por exemplo, está aqui, sinais vasculares. O paciente tem um trauma cervical, um trauma de pescoço, evolui com choque, hematoma em expansão, diminuição do pulso carotídeo, abre a indicação de exploração cirúrgica. Ou então o paciente tem sinais do trato digestivo. Não é só lesão de laringe e traqueia que dá enfisema subcutâneo. A lesão de esôfago também dá. Então, disfagia, odinofagia, enfisema subcutâneo, indicações de exploração cirúrgica. E sinais da via aérea. Enfisema subcutâneo, estridor, roquidão, hemoptise, tudo isso, né, também determina a intervenção cirúrgica. Então, se o paciente tiver qualquer um desses sinais,
você deve indicar cirurgia, exploração cirúrgica imediata no pescoço. Tudo bem? Vamos ver outra coisa. Sinais neurológicos, déficit lateralizado, alterações do estado de consciência. Aí você vai me perguntar, Marcelo, por que sinais neurológicos? Muito fácil. Quem é que está no pescoço? A artéria carótida. O sistema carotídeo, vocês lembram? Né? Carótida interna, carótida externa. A carótida interna vai dar origem à cerebral média, cerebral anterior. Então, na realidade, quando você compromete o fluxo numa carótida comum, por exemplo, você vai comprometer o fluxo do sistema nervoso central. Então, às vezes, uma dissecção traumática de carótida por um trauma fechado de pescoço, pode acontecer uma dissecção traumática de carótida. Ou então uma lesão direta na carótida comum por um trauma penetrante pode provocar sinais neurológicos. Então, isso é uma indicação absoluta também de exploração cirúrgica do pescoço. Tudo bem, gente? Agora vamos ver uma coisa interessante, que pode cair para vocês em prova. Existem algumas dúvidas no cirurgião de trauma a respeito de lesões no pescoço em pacientes assintomáticos. Vou dar um exemplo. O paciente foi vítima de um trauma penetrante no pescoço e ele está assintomático. O que significa estar assintomático? Não existem sinais vasculares, não existem sinais do trato aerodigestivo e não existem sinais neurológicos. Espera aí, Marcelo, mas a lesão ultrapassou o platisma. Se ultrapassou o platisma, é sempre cirúrgico. Não é mais assim. Então, o paciente sofreu um trauma penetrante e está assintomático. Isso significa que ele não tem lesão alguma? Não. Ele pode estar assintomático no momento em que nós estamos avaliando esse indivíduo. E ele pode ter uma lesão que vai se manifestar daqui a algumas horas. Mas se ela se manifestar daqui a algumas horas, nós vamos perder tempo. Nós podemos tentar começar a tratar esse paciente agora. Mas como tratar agora se ele está assintomático e a gente não sabe se ele tem lesão ou não? Pois é, gente. Nessa situação 1, o trauma penetrou o platisma, mas o paciente está assintomático. O que fazer? Trauma penetrante. Está assintomático, não tem sinais neurológicos, vasculares, do trato aerodigestivo. É como eu falei para vocês. Ele pode realmente não ter comprometimento dessas estruturas, ou essas estruturas podem estar comprometidas e esse comprometimento ainda não se manifestou. Mas quando se manifestar, a gente vai intervir, mas a gente vai perder um tempo nesse momento, entre a lesão e entre o início da lesão e a nossa correção cirúrgica. Às vezes pode levar horas para uma lesão se manifestar, e a gente está de braços cruzados olhando para o doente. Então a gente não pode tomar essa atitude. Então, em doentes que sofreram trauma penetrante e estão assintomáticos, nós devemos confirmar se a presença da lesão, de uma possível lesão, ou afastar de vez. Tudo bem? Então, o que a gente faz nesse indivíduo? A gente vai fazer uma tomografia computadorizada multi-slice com contraste endovenoso, né, para a gente identificar a lesão de estruturas, principalmente estruturas vasculares, e a gente vai fazer um estudo detalhado do trato aerodigestivo, laringoscopia, eventualmente broncoscopia, esofagoscopia. Aí sim a gente vai dizer, houve lesão e ainda não se manifestou, ou então dizer o seguinte, não houve lesão. A lesão, o trauma penetrou o platismo, mas não houve lesão. Então esses exames vão determinar a presença ou não de lesão. Tudo bem? Tranquilo? Segundo caso, houve um trauma fechado, mas o paciente está assintomático. A mesma coisa. O raciocínio deve ser o mesmo. Ele está assintomático no momento em que nós estamos vendo o doente, né? Mas mesmo ele estando assintomático, sem sinais neurológicos, sem sinais vasculares, sem sinais do trato aerodigestivo, mesmo ele estando assintomático, a lesão pode existir. Tudo bem? Aí, quando essa lesão se manifestar, já se passaram horas, a gente perdeu tempo. A gente sabe que nós não podemos perder tempo para corrigir uma lesão em pescoço. Então, como é que você vai agir para tentar confirmar ou descartar de vez a presença de uma lesão? Nós sabemos que nessa situação aqui, as cartilagens da laringe são as estruturas
mais frequentemente comprometidas quando existe lesão. Então, a gente vai fazer uma tomografia de pescoço. Repara aqui essa solução de continuidade, né, nessa cartilagem da laringe. Isso aqui significa que houve lesão dessa cartilagem e o paciente ainda estava assintomático. Tudo bem? A gente vai fazer uma tomografia, vamos fazer também um duplex scan de carótida e vamos avaliar o esôfago do doente com uma esofagoscopia. Tudo bem? Mas lembra, uma situação como essa, a cartilagem da laringe é a mais frequentemente comprometida. E o melhor exame para determinar uma fratura de cartilagem cricoide, cartilagem tireoide, curiosamente não é a laringoscopia. O melhor exame é a tomografia computadorizada de pescoço. Mas a gente deve estudar esôfago também e deve estudar vasos através de um duplex scan. Tudo bem? Então, moral da história. Tanto no trauma penetrante quanto no trauma fechado de pescoço, em pacientes que estão, a princípio, assintomáticos, não dá para descartar que houve uma lesão. Não dá para descartar. O paciente pode estar assintomático, mesmo assim ele ter uma lesão. Então, nós devemos investigar minuciosamente esses indivíduos, porque existem benefícios em se diagnosticar e se tratar uma lesão precocemente. Bem? Então, esse é o nosso raciocínio. Também não vai operar de cara, e se não houve a lesão. Então, a gente deve investigar com calma através de métodos complementares para confirmar a presença de uma lesão que ainda não se manifestou ou então descartar de vez a existência dessa lesão. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês muito rapidamente sobre trauma de face, né? Aqui está uma tomografia computadorizada com uma reconstrução tridimensional de um paciente vítima de um trauma extenso de face. Tá? Nós sabemos que o trauma de face ele não leva a comprometimento imediato da vida do doente, não leva o paciente a um risco de vida imediato, a não ser quando existem fragmentos ósseos na via aérea. Isso a gente já viu, né, na aula de atendimento inicial ao politraumatizado. Mas a fratura de face em si, ela não leva a um risco de vida imediato. Tá? A gente sabe que o fragmento na via aérea é uma consequência. Não estou falando da fratura de face em si. Tudo bem? Não leva a esse comprometimento imediato da via aérea. Mas as fraturas de face, elas exigem muitas vezes correção cirúrgica, porque o indivíduo pode perder função. Uma fratura de mandíbula pode determinar maloclusão, uma fratura por explosão da órbita pode determinar, né, aprisionamento de músculos extraoculares. Então, há necessidade de intervenção cirúrgica muitas vezes. Tudo bem? Só que essa intervenção cirúrgica ela não é prioritária no indivíduo vítima de politrauma. Tudo bem? Gente, vamos ver essa classificação, né, das fraturas de face que foi determinada por um sujeito chamado Lefort. Isso aqui, de vez em quando, é pedido em prova de residência. Quanto maior for a numeração do Lefort, mais grave é a fratura. Por exemplo, Lefort tipo 1 é conhecido também como fratura de Guérin. O que é isso? A gente separa o osso de suporte dento-alveolar do pálato. Então, é uma fratura que separa o osso de suporte dento-alveolar do pálato. Tudo bem? A gente sabe que a fratura de Guérin ou Lefort tipo 1 é uma fratura restrita à maxila. Restrita à maxila. Não é uma fratura que costuma causar, não estar associada, por exemplo, a danos extensos da face. Não costuma estar associada a danos extensos da face. Tá? A fratura Lefort tipo 2 é o seguinte, o traço de fratura é um traço transverso que separa o osso maxilar e o osso nasal do osso frontal. Então vamos de novo comigo. Lefort tipo 2, um traço de fratura transverso que separa o osso maxilar e o osso nasal do osso frontal. Bem? Lefort tipo 3. O traço de fratura inicialmente ele é parecido com o tipo 2, só que ele é um traço de fratura que caminha pelo assoalho da órbita até a fissura orbitária inferior. Tá vendo? O traço de fratura caminhando pelo assoalho da órbita
Ele inicialmente até parecia o tipo 2, tá vendo? Aqui em cima, mas o traço caminha pelo assoalho da órbita em direção à fissura orbitária inferior. A gente sabe que o Lefort tipo 3 é a fratura que tem mais associação com danos extensos de partes moles da face. Existe um filme com o Tom Cruise chamado Vanilla Sky. Não sei se vocês viram. Esse filme, Vanilla Sky, o Tom Cruise sofre um acidente. Já vi 9 vezes o filme. Ele sofre um acidente e ele sofre uma fratura Lefort 3. Olha como é que ficam as partes moles da face do Tom Cruise. Assiste o filme e depois você me conta. Então, Lefort tipo 3, a que tem mais associação com danos extensos às partes moles da face. Tudo bem? Lembrar mais uma vez, a correção de fraturas faciais, né, ela deve ser feita por 2 motivos. Perda de função. Exemplo, fratura por explosão do assoalho da órbita, que determina, né, encarceramento de músculos extraoculares. Deve operar. Fraturas extensas de mandíbula, que determinam má oclusão, indicação cirúrgica, então perda de função. E a outra indicação de correção é por questões estéticas, não é isso? Mas lembrar bem, a correção dessas fraturas não deve ser prioridade em relação à correção de outras lesões que um politraumatizado pode ter. Tudo bem, gente? Pegaram isso aí, então? Então, ótimo, beleza.